Sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigado pela audiência. E hoje nós estamos aqui com a minha amiga, trabalhamos juntos já, a Vanessa, que vai contar um pouquinho da história dela. E o nosso canal é Educação Além das Salas. Vamos conversar bastante hoje, vamos dar risada, vamos discutir. E a proposta aqui, Vanessa, é criar um espaço crítico e democrático, para que você coloque o seu ponto de vista no que diz respeito à transformação da educação, a tirar a educação de dentro da sala de aula e levar para fora, para a comunidade. Enfim, eu gostaria muito que a Vanessa se apresentasse agora para a gente, falasse um pouquinho da experiência dela e o que ela está achando de estar conosco aqui nesse momento. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente discutindo sobre educação com você. Seja bem-vinda. Eu sou Vanessa Canhizares, psicopedagoga hoje em atuação. Mas a minha formação é em pedagogia, psicopedagogia, sou aplicadora ABA e eu também tenho especialização em neurociência. Eu sempre trabalhei na rede educacional, né, por mais de 30 anos, dentro das escolas, e hoje eu atuo no espaço clínico, onde eu consigo atingir muito mais escolas do que quando eu estava somente em uma. Que legal, muito bom saber disso, Vanessa. Eu quero confessar para vocês, Vanessa é minha amiga. E trabalhou comigo por 2 anos, e eu a respeito muito, e eu acho que em São José do Rio Preto, eu não conheço uma profissional mais técnica e melhor preparada do que a Vanessa hoje para exercer todas as funções que ela exerce hoje na comunidade, no que diz respeito à educação. Vanessa, fala um pouquinho mais, você é mãe também, né? Sou mãe de 3. 3 filhos, Vanessa. 3. Maria Paula, psicóloga e minha sócia. Sócia? Hoje nós estamos juntos na frente da Clínica Conexão, eu na parte da psicopedagogia. Clínica Conexão. Isso. Onde fica, Vanessa? Na Boa Vista, no bairro Boa Vista. É próximo do centro? É próximo do centro, próximo da Igreja Basílica, ali que é uma referência aqui da cidade. Ok. Então, a Maria, minha filha, 29 anos, a gente conseguiu realizar esse sonho, né, de estar montando esse espaço. E a Alice e o José Otávio. José Otávio hoje com 11 anos, um violeiro nato. Violeiro. Uma criança de 11 anos que teve a sensibilidade de ir para a música sozinho. E hoje ele toca violão, Ouvido viola. absoluto? Sim. É absoluto? Sim. Absoluto, ok. Violão, viola, guitarra. E a Alice, né? Uma princesa de 9 anos. Nossa gatinha, a que veio por último aí. Tá, conta pra gente, Vanessa. Então você já formou a Maria e agora está com o desafio agora de formar o José e a Alice. Qual é a diferença? O que você está notando de mais diferente no processo de educação da formação da Maria com a formação dos menores agora? Existe assim 2 vértices, né? 2 pontos ali diferentes. São outras épocas, com outros recursos. E a educação, ela teve muita transição nesse tempo de um para o outro, numa velocidade muito rápida, e que eu acho isso muito bom. Porém, eu acho que na época da Maria, eu como mãe, eu conseguia ser mais acessível a ela e a tudo que rodeava ela. Porque a comunicação era mais próxima, mais humanizada, né? Hoje eu sinto com os menores uma velocidade de atividades que eles precisam realizar e que eu acho isso fantástico, eu não acho ruim. Quem me dera a Maria pudesse ter tido isso também lá atrás. Uhum. Eu vejo pontos positivos lá e pontos positivos aqui agora, porque são épocas diferentes. Mas hoje a gente tem que correr muito, né, para conseguir alcançar tudo que essa molecada traz para a gente. Quando a gente chega com algo, ele já tem uma resposta, algo formado, até porque a gente estimula isso o tempo todo, né? A escola que eles estão também faz isso. Então, está estimulando eles a serem críticos. E na época da Maria, eu me sentia mais sozinha relacionada a isso. Porque eu acho que esse é o ponto crucial. Eu acho que as crianças, elas precisam ter voz. E na época da Maria, eu tinha dificuldade com isso. Então, toda vez que eu chegava na escola, eu falava, não, mas é o pensamento dela. Ela precisa colocar isso para fora. Então, era mais deparado com uma situação, mas a regra é essa. E hoje eu vejo que a gente tem que correr mais, porque as crianças, elas
tem voz, né? Isso é fantástico. Eu quero entender, quando você fala sobre correr mais, eu preciso entender, preciso que você me ajude. Como essa questão funciona dentro de um colégio? Velocidade na educação funciona? Que tipo de velocidade é essa? É da informação? É a pressa? Quando você diz assim, a gente precisa correr mais, eu me remete à velocidade. A velocidade da gente conseguir entender e Entendi. acompanhar tudo que a cabecinha desse serzinho menor nos traz hoje, né? Antigamente, as crianças não tinham tanta informação. Então, aquilo que a família colocava era o molde deles mesmo ali. E hoje a criança, para você educar uma criança, não dá para ficar só dentro da sua casa. Você precisa ter parceria da escola, porque ela vai trazer muita informação de dentro da escola e de todos os canais que elas vão. Eu não sou contra a tecnologia, eu sou a favor da tecnologia. Eu acho que essas crianças nasceram num período digital, não há possibilidade, eu não vivo sem. Né? Mas a gente tem aí, acho que um outro ponto para a gente falar depois, né? Mas Sim. são cuidados que a gente tem que ter com a tecnologia, mas o tanto de informação que os meus filhos têm hoje, através da tecnologia escolar, que a própria escola traz, um material mais elaborado, mais questionador, né? As questões das aulas de robótica, que fazem eles pensarem e refletirem muito mais. Então, a velocidade, quando eu falo, não é de pressa. A gente tem que correr para alcançar ele. A gente tem que correr para que a gente se atualize tanto quanto aquilo que é facilidade para eles. Porque a criança hoje, né, os mais jovens, eles se atualizam muito rápido. E a gente não pode ficar parado. Eu, como mãe, não posso ficar parada. Né? Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu na escola. Sim. Né? O material didático trouxe lá a questão de ensinar o conteúdo mesmo para eles, no caso da Alice, 9 anos, que é DDD, né? Que ela aprendeu e ela chegou, mamãe, agora eu entendi por que o nosso telefone tem um 17 na frente. Será que hoje, Vanessa, desculpa interromper, o nosso telespectador, a nossa audiência, saberia dizer para a gente o que é DDD? Será que essa geração conseguiria dizer para a gente hoje? É uma provocação, viu, time? Dá uma olhada nisso, depois cria uma caixinha e coloca lá para ver, mas os da nossa época não vale, tá? É só para essa geração agora. Uma pergunta, o que é DDD? Vamos lá, Vanessa. Então, e aí, só voltando na situação da Alice, ali de 9 anos, e ela me falou que era o número da frente, e ela soube me dizer o nosso, de São Paulo, de alguns próximos que geraram interesse, e eu perguntei exatamente o que você está perguntando agora, e ela não soube me responder. Ela sabia explicar exatamente o que era, mas a sigla DDD o que era, e ela me disse que, calma, mamãe, a professora disse que vai chegar na hora. Olha, e os meus filhos estão numa escola extremamente conectadas. Colégio particular. Isso. E a escola, ela precisa seguir esse material. Eu super entendo, não vejo nada de errado com a metodologia aplicada ali. Mas no mesmo momento, ela me trouxe isso. Talvez se fosse a Maria lá atrás, eu teria falado, filha, na próxima aula você vai descobrir, talvez. E ela teria que esperar a próxima aula. No tempo da Maria. Isso. Agora, com a Alice, qual foi a minha reação? Minha filha, pega o celular, vamos procurar na inteligência artificial e vamos descobrir o que é. E ela sabe acessar a IA? Sabe acessar porque ela usa com responsabilidade. Os meus filhos em casa, não sei se é por conta da minha profissão, e assim, o meu marido também é da educação, então a gente tem isso muito bem estipulado com as crianças que têm o horário e o para que fazer. Então, existem algumas tarefas que eles precisam usar, sim, a inteligência artificial até para aumentar o repertório deles. Eles estão abertos a isso, né? Então, ela foi lá na inteligência e ela colocou e ela já me veio com a resposta, né? Não vou falar aqui por causa da nossa caixinha. É uma provocação aí para os nossos ouvintes, né? Para eles depois responderem essa questão. Mas a Alice já sabe. Isso, ou seja, quando ela chegar, porque isso aconteceu ontem, né? E hoje é feriado aqui na nossa cidade, mas quando ela chegar na escola, sabe aquele negócio de sala de aula invertida?
é o que ela vai fazer, porque ela já vai chegar com a resposta. Então, só voltando a falar, responder, a pressa, quando eu te digo, é que não dá para eu falar para Alice hoje o que eu falaria para Maria. Nossa, a próxima aula vai ser fantástica, você vai descobrir isso. Eu já tive que trazer a resposta junto com ela ali e pesquisar para ela levar. Por quê? Porque é outra geração, porque são outros estímulos, porque o estímulo que eu dei para Maria quando ela tinha 2 anos é extremamente diferente pelo estímulo que dei para Alice com 2 anos e mais. O José Otávio com 11 e a Alice com 9. Tem diferença? A velocidade, quando eu falo, é isso. Foi tão diferente um ou outro. Eu brinco assim, ó, nossa, Mesmo os talvez dois estando na mesma geração. mesmo próximo. Eu brinco assim, talvez isso venha da nossa transformação, tá? Enquanto pais. Eu sempre brincava assim, o primeiro filho a gente, né, fica ali, põe numa bolha. O segundo O primeiro filho deve ser, então, assim, ele não vai passar pelo que eu passei. é mais ou menos Mais isso, isso, né? mais ou menos isso. É. E o segundo, a gente já dá uma furada nessa bolha e coloca ali no meio. Eu brinco com o Renan, né, o meu marido, assim, ó, o primeiro filho a gente não deixa se sujar, o segundo, ai, sujou, mas dá para limpar, o terceiro tá cutucando a parede, a gente já fala, filha, você quer uma colher para ele mexer na terra? Então, mesmo tão próximo, nós tivemos que nos moldar para acompanhar tudo que vem. Porque, de fato, hoje você dorme, amanhã você acorda com um monte de informação diferente. Eu não vou Vanessa, privar meus filhos disso, entende? não, fantástico, nossa conversa está muito boa. Vanessa, eu vou ficar horas com você te provocando, porque você realmente está preparada. Você se preparou por toda a sua vida para chegar nesse momento agora e está desempenhando o papel que você desempenha como empreendedora. Hoje, na sua clínica, você atende, na maioria, crianças de ensino particular ou estadual? Minha clínica, ela é particular, tá? Eu não Mas os tenho, alunos vêm da eu onde? não tenho nenhum convênio atuando ali dentro. Sim, E por incrível que pareça, eu tenho mais ou menos meio a meio está ali. equilibrado. Eu tenho bastante criança, eu atendo crianças autistas com TDAH, crianças que têm que estão ligadas ali nos processos do neurodesenvolvimento e que mesmo estando na rede pública, chega até a mim, as mães fazem esse investimento. Eu chamo de investimento porque não Total. é, É um não é investimento. barato, Não. né? E o fato de que a mãe olhar para o filho e falar, não, eu preciso fazer isso agora, porque agora é o momento dele, a gente conseguir fazer com que ele se transforme, né? Porque eu acho que esse é o meu propósito ali, é transformar vidas, e não só das crianças, mas das famílias também. Mas eu atendo tanto particular quanto da rede Então, pública, a minha tranquilo. curiosidade, deve ser também dos nossos telespectadores, é o seguinte: o gap. Existe uma diferença muito grande de acolhimento do colégio estadual, do colégio particular? Você consegue diferenciar isso no seu atendimento, no seu acolhimento? Sim, É porque eu já estou te existe. preparando para a próxima pergunta. Tá. Tá bom, vamos lá. Existe sim, a gente entende que. Eu gosto muito da educação do nosso município, aqui em São José do Rio Preto, eu gosto bastante, tá? Mas eu sinto que a escola particular, ela tem mais liberdade. Ela consegue trazer mais situações, por exemplo, hoje a gente tem, no geral, né? As crianças no gerais, todas as escolas, a problemática maior, ela está voltada para a parte mais emocional. Porque a gente lida não é só com a criança, são com as famílias e são com as famílias das famílias. Então, a escola particular, eu sinto que ela tem mais essa chance, mais essa liberdade de colocar projetos, de fazer trabalhos com as crianças ali. E o município já nem tanto, por mais que tenha, tá? Não estou dizendo que não tenha, assim, por mais que tenha. Porém, quando eu falo com os professores, tanto da rede particular quanto do município, eu sinto muito mais acolhimento às crianças e ao trabalho individualizado no município
porque a rede particular, muitas vezes, parece que... Isso é um pensamento meu, tá? Não quero generalizar e eu não estou dizendo, abrindo isso para... Por são uma discussão. todas. Não, Isso é não, uma não. posição Não sua. é nenhuma crítica isso. Mas assim, ó, muitas vezes a gente entra dentro de uma escola particular e nós não estamos falando do trabalho da escola. A escola está maravilhosa, a metodologia dela é formada. Nós estamos falando o que a gente precisa melhorar para o desenvolvimento daquela criança que está em atendimento. E aí eu sinto, sim, que o município tem mais abertura a isso e a rede particular já se fecha e já fica mais na defensiva. E aí, se a gente for conversar, tem os porquês que são super justificados, Na né? sua carreira profissional, você passou mais tempo dentro de uma rede. Você passou por rede pública? Foi funcionária de rede pública como professora, diretora, coordenadora, ou foi a vida toda em particular? Não, eu fui, a vida toda eu trabalhei na rede particular e eu tive até aonde que eu acho que eu descobri para que eu vim, né? Seu Porque propósito. ali, que foi essa minha passagem na rede pública, foi muito pequena, bem dolorida, mas eu não fui contratada, nada, foi algo que eu fui realmente me doar para isso. Você foi transbordar, foi se doar, foi doar o seu tempo, o seu Mas bem eu era muito mais jovem. jovem. Vou só falar para a gente não ficar ali muito Não, curioso. nós queremos ouvir, não queremos? Sim, olha lá, o pessoal. Olha para a tua câmera ali, assim, ó, o teu público está aqui. Tá Ó, ali, né? Eu falei que eu ia Mas te eu vou provocar. Olha lá, olha na câmera da verdade tô lá, olhando. Vanessa. Tá todo mundo querendo te ouvir. Você Então é eu vou gigante, contar. Vanessa. Ó, Vamos lá. eu, muito jovem, fui trabalhar dentro de uma escola infantil, lá atrás. Com 15 anos, nós podíamos ir para o trabalho, né? E quando eu decidi, de fato, que eu já estava dentro da escola particular infantil, brincando com as crianças, para mim aquilo era uma diversão, mas eu era remunerada por isso, né? E quando eu decidi, não, eu vou fazer a pedagogia, veio toda aquela situação da minha época que dizia assim, não, professor não, pelo Por quê? amor de Deus. Você viveu isso? Oh, como eu vivi. Não, professor não dá dinheiro, né? Ah, E hoje, toda vez que eu vou fazer alguma palestra, a primeira coisa que eu falo, olha, eu tenho casa própria, uma casa boa, num condomínio renomado aqui da minha cidade, eu tenho carro bom, tenho meu negócio e tudo isso quem me trouxe foi a pedagogia, né? Então, mas enfim, não era sobre isso. O que aconteceu? Eu, numa experiência dentro de uma rede pública, muito jovem, já fazendo a pedagogia, mesmo assim, todo mundo indo contra, que eu não deveria, mas eu já vi que, assim, eu vou fazer, e o meu primeiro ponto foi, eu vou fazer porque eu gosto de criança. Que a maioria, todo mundo vai fazer a pedagogia porque eu gosto de criança. E eu estava dentro de uma sala de aula numa escola, isso bastante tempo atrás, Nem tanto, né? bastante tempo Bastante. atrás, porque a situação foi um pouco crítica, que hoje não acontece mais, mas uma criança que desregulou dentro de sala de aula e o professor, ele arremessou, pasme, o apagador na direção da criança. E eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, na época. Ele acertou a criança? Não acertou a criança, porque ele não jogou para acertar, ele jogou para assustar. Tá? Porque Demonstração de força. Isso, a criança estava De realmente. poder. Ele quis. Aquelas crianças que não param, que não te deixa fazer. Mas que não merece tomar Exatamente. nada na cabeça, né? Com certeza. E naquele momento, lá atrás, quantos anos atrás, né? Eu me levantei da sala e retirei o menino. Na hora. E eu só estava ali de observação 15 anos de idade. para ajudar. 20. Já tinha 20. estava fazendo a pedagogia ali. E aí eu acolhi a criança, pedi para chamar a mãe, porque se não chamasse, eu ia dar um jeito de chamar. E a escola resolveu como ela queria, e eu fui embora e fui falar com a supervisora da minha escola. E aí eu disse para ela assim, ó, nós precisamos fazer alguma coisa. Vanessa, não dá para fazer nada nesse momento. Eu falei, não, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí, hoje eu pensando, né, eu volto, eu falo assim, ali eu descobri, aquilo era a minha vida. Porque eu poderia simplesmente, era uma jovem, uma criança que realmente estava dando trabalho. Quantas vezes a gente já não viu esse cenário? Hoje, graças a Deus, isso não acontece, a gente espera que não acontece, mas lá atrás a educação era extremamente rígida e diferente,
E aí eu entendi. Eu falei, gente, mas eu nasci para esse negócio. Porque isso aí veio, é uma força que estava dentro de mim. Não era algo que alguém me ensinou, ou me pediu, ou falou, vai lá e faça. Uma jovem, eu poderia ter dado risada da situação, jamais, né? Nem. E ali eu entendi. Eu falei, eu acho que aqui está meu propósito, eu preciso ver isso, né? Eu preciso estar ali. E de lá para cá, eu com 25 anos já estava na direção de uma escola. Eu gostaria de abrir para você agora fazer perguntas para mim. O que você quiser perguntar com relação à educação, à transformação, ao que eu penso ou que eu não penso. Eu queria abrir essa janela. Tá. Eu não sei se isso vai dar certo. Até porque já Não, mas disseram, Vanessa, que o improviso é o primeiro passo para dar errado. E se tem uma pessoa que gosta de improvisar, sou eu. eu sei disso. Mas assim, ó, eu acho que Ah, esse formato nos dá a naturalidade, de fato, a gente colocar aquilo que talvez você pode falar que, olha, é o seu propósito, mas quando eu falo de educação, é, a gente precisa estar impulsionado por algo maior, não só pela técnica. A técnica é a primeira, tá? Não tem como a gente falar de educação se a gente não tem técnica, se a gente não tem estudo, porque senão, processos. exatamente. Mas você tem que estar impulsionado de algo maior. E é amor, não tem jeito. Então, assim, a gente está num lugar assim, tão mais voltado para a área escolar, educacional mesmo, tranquilo, né? Sem aquela obrigatoriedade de, meu Deus, né? O que que eu vou falar? O que que vai acontecer? De fato, eu acho que vai ser sucesso. Pode continuar. Obrigado, É. muito obrigado. Mas, ó, então o E seu você gostaria de ponto fazer de alguma fazer pergunta? como eu já te conheço, sei um pouquinho, né, de como você Me explore, então. Me explore. Pergunte. chegou até aqui, mas assim, acho que duas perguntas, né? O que hoje, com o que você viveu, mudou em você? Quando você entrou para dentro da. Eu lembro que a gente falava, você falava assim, ó, eu não sou um educador. E eu dizia assim para você, a partir do momento que você está vivendo a escola, você é um educador. Você lembra que eu te falava isso? Lembro sim. Isso. Então, a partir do momento que você veio para cá, para a área da educação, o que que mudou em você? Em você não profissional, mas você. Pergunta difícil de tentar demonstrar em palavras tudo que eu estou sentindo e tudo que eu gostaria de falar para você. Porque tudo que eu falar agora vai se resumir numa palavra muito curtinha, que é amor. A educação, eu quando venho para o colégio, Vanessa, eu vou dividir um pouco essa história, você já sabe, você é minha amiga, você trabalhou comigo, você sabe como eu vim parar aqui e por que que nós estamos aqui, brigando ainda por esse colégio e por todas as questões ainda das dificuldades que a gente encontra pela frente. Mas quando eu venho para cá, Vanessa, eu venho para cá para buscar uma renda recorrente, Vanessa. Eu venho para cá como um olhar comercial. E o meu primeiro ano aqui foi muito difícil para mim, porque foi uma briga interna muito grande, porque eu queria aplicar aqui métodos, técnicas, processos, como você bem disse há pouco, de um comércio, de um estabelecimento. Não que o colégio não seja um estabelecimento, um comércio. Sim, é um prestador de serviço. As pessoas pagam para estar aqui. Nós estamos hoje dentro do Colégio Invictus. Eu sou mantenedor do Colégio Invictus. E eu fiz questão de gravar essa primeira edição do nosso canal, do nosso podcast, do nosso talk, dentro do nosso colégio. E foi uma briga muito difícil. E que se eu não mudasse, Vanessa, eu ia perder. Porque eu não entendi ainda o que era fazer algo sem esperar a troca. Eu não tinha essa noção. Eu venho do comércio, eu venho das bananas, das maçãs, das laranjas, dos carros, das frutas, dos sapatos, do chocolate. Anyway, várias coisas que eu faço. Da publicidade, da construção. Lá existe uma técnica, lá precisa de processos. Mas o amor dentro desse negócio é diferente do amor dentro da educação. Mas, Ronaldo, o amor não é amor? Eu estou
pronto para filosofar, Vanessa. Que bom. Me tornar um belo filósofo. E eu entendi o amor dentro da minha família, o amor nos meus negócios e o amor na educação. O amor na educação é amar sem esperar absolutamente nada de volta. Eu quero confessar para você que nas últimas eleições, sem citar nomes de candidato ou dizer em quem eu votei ou quem eu deixei de votar, as pessoas tinham um lado da política que falava muito em amor. Eu não fazia críticas abertas, mas eu pensava comigo, meu Deus, essa gente só quer saber de fazer amor? E como é que vai resolver os problemas econômicos? Como é que ao invés de polarizarmos a política como ela está polarizada hoje, como é que nós conseguimos construir uma ponte? Porque eu não entendia o que era o amor. E quem falava de amor era a cultura. Eram os compositores, os artistas, os filósofos, os escritores. E eu achava que, na verdade, Vanessa, eles só queriam fazer amor. Literalmente fazer amor. Eu falava, gente, isso não vai resolver. Eu não externava. Porque eu acho que nunca foi uma coisa minha de querer ficar levantando ou me posicionando contra isso ou contra aquilo. Eu sou um construtor de pontes. Eu só construo acessos para que as pessoas possam se aceitarem. Isso que eu faço na minha vida. E no colégio eu entendo que eu poderia me apaixonar. Eu poderia me apaixonar sem cometer uma traição dentro da minha casa. Eu entendo definitivamente o que é amor. O amor que eu tenho pela minha família, o amor que eu tenho pelas minhas empresas e o amor que nasceu dentro de mim com a educação. Que ele vem junto com a palavra transformação. Amor que transforma. Puxa, então se eu consigo pegar o amor, juntar com a palavra transformação e conseguir passar por uma criança de 2 anos, essas crianças serão extraordinárias. Então, Vanessa, É uma a mudança cadeia, é porque você não transforma só você, e nem só a criança. Você transforma a mãe, o pai, o vizinho. Então, tudo isso que você sente quando você trabalha. Eu sempre falava para as minhas meninas, né, que trabalhavam, as professoras que trabalhavam comigo, e também falava. Hoje eu tenho várias meninas que eu faço mentoria, eu falo para elas. Sim, nós trabalhamos por dinheiro, a gente não pode perder esse Sim, foco, o dinheiro porque é nós importante. precisamos do dinheiro. Mas na educação a gente trabalha por dinheiro, mas faz com amor. Porque se a gente não fizer com amor, o dinheiro ele não vai acontecer. Na educação não é um produto que a gente vende e talvez se você não gostar ele pode ficar ali ou trocar. É a cadeia. Quando você mexe com uma criança, quando você transforma ela, você leva isso que você sente para o vizinho, para a avó, para a mãe, para quantas pessoas, e ela vai irradiando isso para. Deixa eu te contar uma coisa. Eu dedico a maior parte do meu tempo hoje quase que exclusivamente sobre educação. E eu tenho outras empresas. E tenho outros colaboradores. E eles perceberam, sabia, a mudança em mim. Minha família percebeu, os meus filhos. Hoje eu me comunico muito melhor com o Luiz e com a Laura. A Ana sempre me entendeu, né? São 39 anos juntos. A Ana, eu pergunto até hoje para ela o que ela viu em mim aos 17 anos de idade. E ela disse para mim que tinha visto tudo isso, o homem que eu sou hoje. De uma capacidade, de um dom de carisma que é surreal. Mas hoje a minha comunicação com os meus filhos melhorou e melhorou muito a minha proximidade deles. Eles confiam mais em mim, porque a escola me proporcionou isso. E eu não estou falando sobre só estudar, não, porque eu me tornei agora um apaixonante, um apaixonado, então leio 3, 4 livros de uma única vez, né, de temas totalmente diferentes, eu estou consumindo muito conteúdo. E parece um copo de água que não transborda nunca. Então eu estou lendo 4 livros e, puxa, está acabando, eu preciso mais livros, puxa, está acabando. Aí eu preciso provocar coisas em mim para voltar. Vou até te contar um fato muito, muito engraçado. Lá atrás, e o bom de ter 55 anos de idade, e que eu fico pensando nos meus momentos de vida, e são interessantes. Quando minha mãe pedia para eu ir para o colégio, que ela dizia, você vai ter que ir para o colégio, né? Porque suas irmãs estudam. Vanessa, eu pegava aquele material que eu tinha que carregar e levar para o colégio. Era tão pesado, Vanessa.
me incomodava tanto que eu ia, porque minha mãe pedia para eu ir. Mas aquele material pesava e me incomodava e me provocava, não me provocava coisas boas. Eu não entendi o propósito da educação, eu não entendia, eu não sabia o que a educação poderia de fato fazer com a minha vida, a grande transformação que ela me trouxe. Recentemente eu cheguei no colégio e aí eu saí. Peguei uma mochila, Vanessa, cheia de livros, coloquei nas costas, peguei outros livros, coloquei no braço, peguei meu notebook e saí todo, e ainda consegui, Vanessa, pegar e fechar o carro. Vanessa, e não me incomodou, não pesou. Eu entendo que hoje faz sentido para mim, e que não fazia no início, no meu tempo de escola. Para mim era um peso. Hoje é um prazer gravar o meu nome por essa passagem, estar aqui contando isso para você agora, me pegar hoje, mais uma vez, antes de vir para cá gravar o nosso talk, o nosso bate-papo. Eu saí de casa também com os livros que estão ali agora. Falei, eu preciso mostrar para as pessoas os livros que eu estou lendo hoje. Muitas pessoas vão poder dizer assim, mas não é possível que lê todos esses livros. Gente, é só começar pelo primeiro. É muito fácil. Não dá para ler todos de uma vez. Mas comece pelo primeiro livro. Esforce. Preste atenção. Às vezes dá um pouco, no começo dá um pouco de sono, viu, Vanessa? Às vezes a leitura, ela te provoca um pouco de sono, assim. É um bom remédio também para controlar a ansiedade, a leitura. Mas depois você acaba vendo esse processo. Um copo de água que nunca transborda. E voltando um pouco atrás, como eu não tenho mais tempo para as outras empresas, eles me entendem. Porque eles viram a transformação em mim. E o pouquinho do tempo que me resta, que eu passo pelas outras empresas e falo com os meus diretores, com os coordenadores, com os gerentes, com os meus colaboradores, e eles falam para mim assim, nossa, senhor Ronaldo, que orgulho estar do lado do senhor. E sabe qual é a diferença? 5 anos, 7 anos atrás, quando um funcionário me entregava um atestado médico, Vanessa, eu era praticamente um Sherlock Holmes. Eu queria saber por quê, eu ia no Conselho Regional de Medicina, quando eu desconfiava eu ia falar com o médico, e aí quando eu descobria que era uma farsa eu denunciava o funcionário e desligava ele por justa causa. Vanessa, e eu me orgulhava disso, Vanessa, eu me orgulhava. Hoje, Vanessa, a grande diferença é quando um funcionário ele me entrega um atestado para ficar afastado do colégio, a primeira pergunta que vem na minha cabeça é o que eu estou deixando de fazer para esse funcionário não querer estar aqui comigo? É isso. Essa foi a grande mudança. Então as pessoas se orgulham. Os colaboradores, que eu não consigo mais dar atenção para eles, porque eu estou mergulhado, eu estou indo muito fundo no que diz respeito à educação, a minha relação com a minha família, a minha relação com você, que foi minha colaboradora, e hoje está aqui sendo minha primeira entrevistada, porque confio muito em você. E você sabe que é justamente este ponto que eu acho que é o que me motiva, né? Hoje, como eu te falei, eu tenho acesso a várias escolas, não mais uma única, e várias famílias e várias meninas que estão se formando na psicopedagogia e que fazem mentoria ali comigo. E essa transformação, olha o que ela fez com este homem. Olha o que ela fez com este homem. Me chama muita atenção quando você fala a maneira que eu me comunico hoje com os meus filhos é extremamente diferente do Ronaldo lá de trás antes Muito da educação. Se isso fez com o homem, o que é educação? Pautada em técnica, em estudo, em literaturas, pesquisas. E amor não faz numa criança. Aquilo que quase aos 50, ou aos 50, vamos falar assim, você sentiu que os livros não pesam para você, é assim que as nossas crianças têm que se sentirem dentro das escolas. E se fez isso num homem de 50 anos de O idade... que não faz numa criança que está com a neuroplasticidade assim, ó, super, extremamente ativa, né? Os neurônios estão ali o tempo todo muito
Então, eu acho que é isso, né? Quando eu te pergunto o que te transformou, é isso que eu busco, é essa transformação. E não é só a criança, ela é o nosso começo, né? Quando você falou de empresa lá atrás, a empresa da educação, ela é diferenciada porque olha tudo que começa ali na educação para depois fluir na vida. Eu acho que é tudo, É a base. é a base, não tem como, É a base. né? Vanessa, vamos fazer um E intervalo para água? vamos, Porque tem a segunda pergunta. tá, aí eu E aí eu vou vou. voltar a perguntar a você. Tá bom. Voltamos. Então vamos lá, né? A gente estava finalizando aqui falando do amor dentro da educação e da empresa, né? Educação. E aí o nome, né, de tudo isso, Educação Além das Salas. Adorei. Eu também adorei, Vanessa. Esse foi o nosso time que criou. Hoje nós sabemos que ir para dentro de uma escola e esperar que essas crianças vão aprender somente aquele conteúdo que são importantíssimos, tá? Mas não é aquilo que eu falei lá no comecinho da diferença da criação dos meus filhos. Não dá mais, né? As crianças elas vêm e eu vi e presenciei também, né? Um vídeo seu. Jura? E eu presenciei a situação na minha casa. Por quê? A turminha do meu filho, eles vão se formar quinto ano e vai ter um passeio Então José fantástico. estuda aqui no colégio? Sim, Ah, tá bom. então não falo. Então a Alice também estuda aqui no colégio. Ok, pode tocar, Vanessa, não tem problema nenhum. Então, e Até porque o seu marido é diretor do colégio. que coisa. Meu amigo. O seu amigo. Mas vamos lá. E eles fizeram. Tudo bem com você sobre ele ser meu amigo? Com certeza, Então tá bom. sempre foi, ué. Bom, e Você é minha eles irmã. Não, eu sou sua amiga também. Oi, Minha irmã. tudo o que aconteceu foi necessário. Foi. Tudo. Mas vamos lá. Então, meu filho, nesse projeto de formatura, né, a turminha, eles fizeram, dentro das aulas que a escola proporciona ali de educação financeira e de empreendedorismo, uma fábrica e uma lojinha de vendas de brigadeiro, né? Então, assim, mexeu muito conosco em casa, até porque a irmã, que não é da turma e é menor, mas ela não fica para trás, ela quer fazer brigadeiros para vender no condomínio, porque ela entendeu que se ela fizer isso, ela vai conseguir comprar outras coisas que ela almeja. Por exemplo, ela quer um tablet novo, e aí nós falamos que agora não seria o momento, mas então ela quer vender os brigadeiros no condomínio para comprar o tablet, né? Eu vi um vídeo seu com as crianças da escola, né? Acho que no seu Instagram, ou não lembro se foi no Story ou se está nos Reels lá, aonde as crianças vão vender os brigadeiros para você e você faz várias provocações ali e do jeitinho deles, mas eles te desafiaram e até te endividaram. Foi fantástico aquilo. Minhas brigadeiras deliciosas. Mas por que eu estou trazendo essa situação? Porque isso é o privilégio, aquilo que a gente já conversou antes aqui, com a diferença do particular com o municipal, é o privilégio que a rede particular ela tem de trazer, de dar esse caminho para as crianças, né? E eu acho que isso tem que abranger qualquer criança, independente da sua classe social. Porque quanto mais informação, quanto mais ação elas estiverem voltadas para o empreendedorismo, para a parte financeira, porque muitas crianças elas vivem de uma maneira muito errada, lá clinicamente falando. Eu tenho vários pais que chegam lá para mim e falam assim, ó, vai deixar filho na escola, filho chora, me ajuda em relação a isso. E eu digo, filho, o papai vai ganhar tutu para comprar presente. Você precisa ficar na escola. Então, a criança ela já aprende que aquilo é uma tortura, eu tenho que trabalhar. Rompe, eu quero meu pai para mim, ele tem que trabalhar. Deixa eu pegar um gancho aí. Sim. Vamos lá. Sobre educação novamente, sobre empreendedorismo na educação, sobre educação financeira dentro da educação. Quando você faz essa transição, sai de CLT, dos colégios que você trabalhou, faz a transição para empreender no seu consultório, como foi para você? Você estava habituada
Como você se sentiu? Eu gostaria que você falasse assim, por exemplo, quando você sentou com o seu contador e ele falou assim para você, Vanessa, vai ser lucro real, presumido ou simples nacional? Eu quero que você me conte essa transição para eu voltar no José, para eu voltar no Brigadeiro. Tá. Vamos lá. Em relação a isso, eu fui primeiro de um voto de confiança, né? Peguei a pessoa que eu mais confiava e disse, o que eu devo fazer, né? Então, você vai ter que me dar o caminho e que bom que a gente está muito bem assistida. Eu fiquei bem feliz e estou feliz com todos Não, tudo bem. os resultados em relação a essa transição. Mas sobre você. Porém, quando eu saí de dentro da escola, eu parei. Eu saí daqui, de dentro do colégio. Meu último Encerrou o seu momento ciclo. aqui dentro, eu peguei o meu carro sozinha, sem falar com ninguém. Eu parei na represa e eu me lembro como se Cuidado com o fosse que hoje. você vai falar. Não, eu me lembro como se fosse hoje, que eu pensei assim, ó, o que eu vou fazer? Porque a vida inteira eu tenho que acordar no mesmo horário, fazer o que eu vou fazer? E assim, ó, aí eu vou jogar um pouco de confete, vamos falar assim. E assim, naquele momento eu respondi para mim. Não, eu não chorei, eu não sorri, eu não fiquei com medo, nada. Eu disse, eu não sei o que eu vou fazer, eu só sei que eu vou fazer. Foi só isso. Porém, qual foi a sensação maior que eu senti? É de medo. Por que o medo? Porque eu não tive essa preparação que talvez essas crianças estão tendo. Então eu achava que ter um bom salário, Ia resolver esse né? problema. Não, já estava bom, estava ótimo. Eu não estou dizendo que CLT não é bom, Não, pelo Mas contrário. assim, era a minha zona de conforto ali. E quando eu saí daquela zona de conforto, eu disse, e agora, o que eu vou fazer? Né? E de repente, eu me vi dentro de um universo que hoje, aí eu vou voltar só rapidinho já lá, tá? Não tem problema. E aonde eu falo, seria a minha pergunta para você, como que a gente pode, Ronaldo, eu, você, né, a sociedade, como a gente pode levar tudo isso que o José Otávio está tendo e que provavelmente ele, se ele for empreender, ele não vai ter o medo que eu tive quando eu tive que empreender? Porque se ele quiser empreender, tá tudo bem. E isso é para todos, não só para quem tem o privilégio de estar inserido numa rede particular. Eu te provoquei, sabe por que eu te provoquei? Porque essa é a grande dor, Vanessa. Essa é a grande dor da época em que nós estudamos para essa geração agora da Alice e do José. A grande diferença é essa. Por exemplo, quando você pegou um contrato social, você fez a leitura do contrato social, você entendeu todas as regras da constituição de uma empresa? Os direitos e os deveres? Quando você pegou um contrato que rege, por exemplo, de locação, se a sala não é sua e se você precisou locar, você entendeu quando a pessoa falar, quando está uma cláusula do contrato que estava escrito lá, o reajuste será anual através do índice do IPCA? Como é que você... Meu Deus do céu, talvez você saiba o que é IPCA, porque você pesquisa, você é curiosa, ou IGPM. Mas imagina só uma pessoa que trabalhou a vida toda e que não teve acesso a livros, a pesquisa, acesso de informações técnicas. Por que eu tenho que ir no cartório reconhecer uma firma? O que é reconhecimento por semelhança ou por autenticidade? Aqui no Colégio Invictus, nós ensinamos isso para os nossos filhos, para nossas crianças. Mas, Ronaldo, e se ela não for empreender? Não tem problema. De alguma maneira ela vai empreender, porque o médico, quando ele sai e decide clinicar, ele tem que abrir uma empresa, tem que locar ou comprar uma loja, uma sala, ele tem que montar, ele tem que se relacionar com arquitetos e com engenheiros e com fornecedores. E quando o colégio não fala sobre isso com as crianças, é isso que acontece. Você sai para a rua, você fica exposta, decide então que você tem que ser dona do seu destino e tomar conta dos seus próximos passos, e uma pessoa fala para você assim, Vanessa, mas você vai precisar ir no banco, buscar dinheiro, e lá, Vanessa, a Selic
Aí você fala, o quê? Não, minha prima não chama Selic, não. Minha prima é Fátima. É mais ou menos isso. É Talvez isso. você saiba o que seja Selic, não é? Ou uma pessoa fala para você assim, olha, essa situação que nós estamos hoje, porque tem tudo a ver com a venda dos nossos commodities que interfere no nosso PIB. Oi? Oi? E agora? Oi? PIB? Commodities? Selic? Reconhecimento por autenticidade ou semelhança? Reajuste IPCA ou IGPM? E agora o que eu faço? Acredite, eu não estou aqui montando esse programa hoje para falar bem. E não quero que o Colégio Invictus, e nós não nos esforçamos em absolutamente nada para colocar esse colégio como o melhor do Brasil. Nós só queremos o nosso espaço. Nós só queremos que os nossos alunos, quando se formarem aqui, e eles saiam daqui sabendo exatamente o que fizeram e por que fizeram. Dentro do nosso colégio hoje existe um senso muito forte. Os nossos colaboradores hoje, eles agem, eles saem com propósito dentro de casa para virem para cá. E todo mundo percebe isso. Os nossos pais percebem isso, as nossas mães. Então, as famílias ainda que não confiaram na gente e que tá tudo bem e que tem espaço para todo mundo. Hoje, São José do Rio Preto tem 31 mil alunos matriculados na rede privada. Hoje nós temos 500 alunos aproximadamente, 5%, mais ou menos 4,5%, 5% dos alunos privados hoje de São José do Rio Preto estão no nosso colégio. No final eu vou te dar um spoiler, está saindo uma super novidade aí, e que logo, logo nós estamos buscando alguma coisa entre 1 e 1,5 dos alunos da escola privada matriculados no Colégio Invictus numa outra unidade. Depois nós vamos, num outro momento, conversaremos sobre isso. Os nossos alunos possam sair daqui com esse entendimento. Por que eles estudam? E se decidirem empreender ou serem qualquer coisa que quiserem ser, eles vão saber fazer. E saírem daqui como cidadãos. Cidadãos querendo ajudar um planeta, inicialmente um país, posteriormente o mundo. Os nossos alunos, eu não vou me cansar. Eu não vou parar, Vanessa, não vou me cansar, não. Eu não vou parar enquanto eu não conseguir formar uma geração, eu e meu time, uma geração de cidadãos preocupados com o mundo, que saiam daqui sabendo exatamente o que precisam saber, que saiam daqui interessados em mudar um planeta, como despoluir um rio, como despoluir um mar, como diminuir a desigualdade social, como acabar com o desperdício de alimento, que é um absurdo no nosso país. O nosso aluno tem que sair daqui formado um homem e uma mulher. E eu não vou cansar, e Vanessa, eu não vou parar. Eu me comprometi com os meus alunos, com essa geração de agora E eu te parabenizo. e com as próximas gerações. Eu te parabenizo por isso, mas acho que inclusive, assim, o trabalho está sendo muito bem feito, com todo o meu respeito, mas a gente tem várias escolas que são particulares, que estão tentando, estão buscando e que estão trabalhando a parte socioemocional, que é um viés para a escola, o empreendedorismo, o financeiro. Mas a minha questão vai além disso, né? Vamos. O que a gente pode fazer para aquele menos favorável? Vamos lá. Aquele que não consegue estar aqui dentro, né? Vamos lá. E ele, talvez, se ele tivesse a oportunidade, ouvir dentro da escola dele, lá municipal, o que o José Otávio ouve aqui, talvez a gente resolveria também outros problemas sociais, né? Que aparecem aí e que se a gente for enumerar, são vários. Para você ver a desigualdade, só São José do Rio Preto tem 31 mil alunos matriculados na rede privada. Agora, para que vocês tenham uma noção, na rede estadual em São Paulo, são 3,5 milhões de alunos. Claro que eu estou trazendo números de uma cidade, não é? E depois números de um estado. Por isso existe esse abismo gigantesco. Mas deve ser alguma coisa muito grande ainda no que diz respeito, eu não tenho os números agora, dos alunos matriculados na rede privada em São Paulo. E o que nós faremos? Isso tem que ser uma construção. Isso tem que ser eu, tem que ser você,
tem que ser todos os mantenedores dos colégios particulares, junto com os diretores e coordenadores da rede pública, com os governantes, com os prefeitos, com os vereadores, com os deputados estaduais e federais, com os senadores, com o nosso presidente da República. Esse é um processo muito gigante. Por quê, Vanessa? Porque ele não pode ser construído com pressa. Não adianta nós arrancarmos agora e tentarmos entregar algo muito rápido, porque foi o que você falou no início do nosso bate-papo. Não tem que ter pressa em educação, tem que ter uma construção. Eu estou comprometido hoje com os nossos alunos do Colégio Invictus, mas eu fico pensando o tempo todo como eu vou fazer além das salas de aula. E é por isso que eu me motivo a viajar para fora do país, buscando brasileiros extraordinários. Por exemplo, nós temos aqui atrás de você, se você se virar um pouquinho, você vai poder ver, esse é um telescópio que tem a capacidade de enxergar, de mostrar para o aluno Júpiter, entre outras galáxias. Esse telescópio foi criado por um professor doutor chamado Gildário Lima, e que gentilmente me indicou como embaixador, o primeiro embaixador paulista desse projeto que chama Saturno, que eu estou trazendo, Saturno, que eu estou trazendo aqui para São José do Rio Preto, inicialmente no nosso colégio, mas como embaixador eu vou querer amplificar isso para toda a cidade. De baixo custo, acessibilidade. Um brasileiro de Piauí que fez isso. Semana retrasada, nós tivemos aqui a doutora Cíntia Compasso, que gentilmente gosta de ser chamada de Tita. E sabe o que ela trouxe para a gente? Um microscópio feito de papel, Vanessa. O José falou, o José não participou. Não, mas o Renan comentou assim, levou e eu assisti. Você assistiu? Muito obrigado pela audiência. Nossa audiência foi muito boa. Obrigado. Então, eu penso que inicialmente, buscando essas pessoas que pensam no todo, trazendo acessibilidade, porque um telescópio hoje é muito caro. Para você ter ideia, esse telescópio, Vanessa, deve custar no máximo R$700. É acessível. É fácil do governante vir e entrar em contato com o projeto, que é de um cientista, de um pesquisador, de um doutor, que tem embaixadores espalhados pelo Brasil todo, e logo, logo vai estar espalhado pelo mundo todo, entrar em contato e levar isso para a rede pública. Hoje o que eu posso fazer é isso, gerar essa energia, trazer esses brasileiros extraordinários que estão dentro e fora do Brasil, com propostas de acessibilidade, com custo baixo, de democratização da educação, inicialmente, para que isso possa ir para a rede pública. É o que eu posso fazer inicialmente. Mas já estou pensando em outras coisas, Vanessa. Olha, muito bacana. Eu acho que a gente precisa pensar também em relação a tudo isso que pode vir a acontecer e que está acontecendo, pensar também no professor. Porque muitas vezes, muitas não, assim, na maioria das vezes, a gente traz todas essas informações e acaba não capacitando o professor. E eu não consigo pensar que o professor não tem essa capacitação porque ele não quer, porque ele não se mexe. Não. Muitas vezes ele não tem nem a oportunidade de gerenciar o tempo dele, né, para ele conseguir fazer isso. Então, quando a escola, no geral, ela traz isso, eu acho que o professor ele consegue quebrar esse paradigma, também romper isso. E entender entender que a educação vai além, né? Que a educação não é só o material, ali a sala de aula, lembra da Alice que aprendeu, vai chegar na sala com sala de aula invertida, ela vai chegar falando com a professora, né? Então, aí o professor consegue entender isso, porque hoje hoje eu tenho a clínica que é de psicopedagogia, eu trabalho com a inclusão, né? E eu vejo que não falta disposição dos professores fazerem o que é necessário. O que falta é capacitação e como eu vou fazer e de que forma que eu vou fazer, né? Então, a gente tem que pensar assim, naquilo que vai trazer para a criança, naquilo que a gente vai movimentar o mundo. Não é movimentar só o Invictus, mas movimentar o mundo. Mas nós temos uma geração ali no meio que está à frente. Antes da gente começar aqui, a gente estava falando de protagonismo, né? Sim. E eu, na minha opinião, tá? Eu acredito que sim, o professor também é protagonista,
né? Que o aluno tem que ser o protagonista. A gente mais ouve isso. Olha, hoje quem é o protagonista é o aluno. Mas tem momentos que o professor ele precisa ser o protagonista para que ele consiga conduzir esses alunos a tudo isso, ao empreendedorismo, a um projeto novo, Ao ensino básico de educação, isso, é tudo. extremamente importante. Só que como que a gente está fazendo esse professor ser protagonista, né? E de que forma que ele está inserido ali? De que forma que ele consegue... Por exemplo, se eu falar que aí é o que meu dia a dia. Quando eu tenho uma criança que é extremamente não verbal, do espectro autista, suporte 3, tem comportamentos disruptivos e ele é inserido dentro de uma sala de aula. E aí o professor, ele não consegue entender, ele acha que aquela criança tem que estar ali, porque ele está incluindo, né? Ele está colocando a criança ali dentro e pronto, ele está com os amigos. Porque ele não entendeu o processo, ele não foi preparado, que isso não é uma obrigação da sociedade colocar a criança lá, mas de aceitá-la como uma inclusão e ela ser participativa. O professor ele tem que entender, ou ele tem que ser preparado para saber que aquela criança não vai ser não vai atrapalhar o desempenho da sala de aula. Muito pelo contrário, ela vai trazer equilíbrio para a sala de aula. Mas muitas vezes, Ronaldo, a gente é como aqui. Quando eu cheguei aqui, você sabe que eu iria vir, você aceita água, refrigerante ou suco. Foi uma escolha minha. Sim. Essa criança incluída, essa criança do espectro ou de alguma outra dificuldade neurológica ali, ela é colocada e não tem nada específico para ela. E colocar ela por 4 horas dentro de uma sala de aula, muitas vezes, a gente acha que a gente está incluindo, o professor acha que ele tem que ficar ali dentro. E não, o processo de inclusão não é assim. É a qualidade, não é a quantidade. Essa criança ela precisa de ter um movimento fora, ela precisa de ter um lugar adequado. Mas, Vanessa, você quer me falar que as escolas agora têm que ter uma sala específica para isso? Que bom seria, né? Mas assim, não tem uma sala, mas você tem uma quadra, você tem um lugar que está mais silencioso. Se aquela criança está precisando de menos barulho, por que que ela tem que ficar o tempo todo ali só porque eu estou fazendo a inclusão? Porque tem que fazer inclusão, né? Nós fomos para falar em relação a isso, porque eu falei do professor, né? Não vou desfocar. Em qualquer projeto, que seja no socioemocional, que seja na inclusão. Vanessa, sobre educação não tem foco. Se você falar sobre inclusão, ou sobre professor, ou sobre mantenedor, direção, Vanessa, tudo está inserido. O que nós precisamos é capacitar os profissionais, as pessoas que estão ali no meio, né? Que muitas vezes eu entendo você, eu sei como que você está se conectando com o mundo, mas a gente tem pessoas muito mais jovens do que vocês que está dentro da sala de aula e está só ali dentro da sala de aula, mas está se deparando com uma criança ou com uma inclusão que precisa ir além, né? Então, quando quem está na frente, como eu, como você, que temos essa oportunidade, nós precisamos ensinar também eles o que é ir além da sala de aula. Porque, ok, o empreendedorismo é ir além da sala de aula. Tá, mas de que forma que eu vou fazer isso, sendo que está culturalmente cravado dentro de mim, que a minha sala precisa ser enfileirada, que eu preciso ter a pressa de fazer todo o conteúdo acontecer até o final do ano. E vou mais além. Lembra que a gente falou da cadeia? Muitas famílias não entendem. Se vai uma página de livro em branco, eu já estive à frente de direção de escola, eu sei perfeitamente isso. A família vem questionar, porque não deu, eu paguei porque não deu. E ela não está preparada para entender que, mãe, aquela página tem tudo a ver com aquela venda de brigadeiros. Lembra a multiplicação que ele tinha que aprender ali? Nós não fizemos no livro, mas ele fez lá confeccionando e vendendo os brigadeiros. Aí o que eu acho que eu, você e todo mundo que consegue ter esse entendimento?
é trazer a família, os professores para dentro da escola, para a escuta. O que é que está difícil? Então, agora eu estou aqui para somar com você, não para ser a sua autoridade. É o que justamente, assim, eu busco. É o que eu busco muito. E eu também tô nessa mesma jornada que você, Vanessa, buscando, trazendo muita energia para dentro do nosso colégio, conversando com muitos mantenedores, me aproximando. Eu encontro resistência, tá? Eu ainda encontro proprietários de colégios particulares, estadual não, mas de colégios particulares que não transbordam, e eu não sei fazer absolutamente nada sem transbordar, sem entregar o que eu sei para o próximo. Mas eu vou continuar insistindo, Vanessa. Eu não vou desistir. Eu me comprometi com os nossos alunos, eu me comprometi com a minha família, eu me comprometi com os meus colaboradores, comigo mesmo, com os meus times, e que eu não vou desistir. Quando eu digo que não vou desistir, eu não vou desistir mesmo. Então, chegando ao final, eu sei que foi muito bom, mas a Vanessa vai retornar muitas outras vezes aqui. Esse conteúdo todo vai estar no nosso canal, ok? Alguns cortes serão cedidos também para a Vanessa no Instagram, no nosso Instagram também. E agora, antes de finalizar, eu quero entregar uns mimos. Nosso time, gentilmente, né, Thiago, mais conhecido como Tico, para ele me ajudar. Vanessa, são lembranças simples, Obrigada. que foi feito com muito carinho. Olha, então vou levar uma para mim. Sim, com certeza. Obrigada. Tá. E como eu falei, né, de livros, eu virei um consumidor sem freios de livros. Eu conheci o Reinaldo Domingos. Reinaldo Domingos é educador, é o pioneiro na educação financeira, está se tornando meu irmão, fantástico. E ontem eu propus para ele um desafio muito grande. Falei, Reinaldo, estou abrindo uma empresa nova, eu preciso da sua atenção. E um homem ocupadíssimo, editora, produção, palestrante, doutor, estudou nos Estados Unidos. Enfim, o Reinaldo ele tem uma trajetória maravilhosa. Reinaldo ele introduziu, ele foi o pioneiro na educação financeira no Brasil. Então, ele escreveu livros, muitos livros, ele tem uma editora, ele tem um método, DSOP, a gente pode diagnosticar, orçar, sonhar e poupar. E ele me presenteou, ele fez uma dedicatória num encontro que eu tive com ele, e ele me presenteou e eu li o livro dele, eu fiquei apaixonado, e ontem eu propus para ele, né, Vanessa? Reinaldo, vou ter pessoas extraordinárias iniciando um novo projeto nosso, e aí eu gostaria muito, e eu adorei o seu livro, e eu gostaria muito de propor um desafio. Ontem, Vanessa, gostaria que você me mandasse uma cópia do seu livro, com uma dedicatória carinhosa para Vanessa. Olha! E Vanessa, e ele juntamente com a Rita, outra extraordinária Rita, um beijo, fizeram tudo muito rapidamente, com muita gentileza, com muito carinho. Educação, né? Então, vou te presentear agora, aceite esse livro com muito carinho. O Reinaldo, ele fez uma dedicatória, juntamente ele colocou também um outro produto dele, que é o Dexflix. É interessantíssimo, é uma plataforma, ela já é bem sugestiva, né? Sim. Então, para falar sobre educação, tem no formato da Netflix. Educação financeira. Educação financeira. Então, vou contar uma passagem receba. rapidinha. Na 2020, pandemia, o auge, eu estava num outro colégio, e lá nós, na época, não DSOP, de SOP, era um material que a gente usava de educação financeira, e o Reinaldo com a agenda apertadíssima, época de pandemia, só online, a agenda gente dele só atrás das telas, crianças nas suas casas, e todas as vezes que a gente conversava, ele entrava, a gente reunia todas as crianças da escola, e ele conversava com as crianças, ele falava. Talvez ele fez isso com várias escolas, mas para a gente e para mim foi tão significante, porque eu nunca tive um não. Né? E aí hoje está recebendo um presente dele, porque eu não conheço pessoalmente. Você pode agradecer o Reinaldo. A sua câmera é aqui. Então você agradece o Reinaldo. Muito obrigada, não só pelo livro, mas por dedicar esse tempo à educação e trazer algo tão importante para as nossas crianças. Bom, chegamos ao fim. Vanessa, sem palavras, foi um prazer inenarrável.
estar com você novamente aqui. Muito obrigado. Você é uma mulher de Deus sorte, é abençoe. guerreira, uma excelente mãe. Vai trazer muito sorte também para o nosso projeto. Esse conteúdo vai bombar, eu não tenho dúvida nenhuma. Muita gente vai acompanhar, vai curtir, vai comentar e vai nos ajudar a multiplicar a nossa voz para falar mais sobre transformação, mais sobre propósito, mais sobre amor. E o que a gente precisa é entender que nenhuma criança vem pronta. Cabe o adulto a entender esse caminho e não ter pressa. Obrigado.